Vamos lá? Colocou para gravar aí? Você, Check tudo. gravando. Foi embora, foi? Tá gravando, viu? Bom, segunda parte aí da nossa revisão. Agora nós vamos revisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a parte lá do SISNASE e também o regime disciplinar aí aplicado aos servidores públicos, né? Previsto lá na Lei 2178 de 1977, certo? Na mesma sistemática, revisão aí com base em dicas, né? Para a gente passar aí por vários pontos do ECA. Eu vou jogando aqui as dicas, beleza? E aí nós vamos revisando ponto a ponto. Fechou? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente começa aqui na questão de número 18. Questão 18, certo? Então, o que é que ele fala aqui para a gente? Ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à convivência familiar. Primeira informação para a gente reforçar é o conceito de criança e adolescente, né? Criança é pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Adolescente, de 12 a 18 anos de idade incompletos. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai trazer justamente os direitos específicos a esse grupo de pessoas. Nós temos vários princípios que orientam o ECA e direitos essenciais, direitos específicos, dentre os quais um dos mais importantes para fins de prova é o direito à convivência familiar, certo? Então, vamos para a alternativa A. O que é que ele diz aqui? Pode ser mitigado em caso de vulnerabilidade econômica da família. E aí, pessoal, isso está verdadeiro ou falso? Está falso. Por quê? Não se trata de condição financeira para que se resguarde aí o direito à convivência familiar. Não se estende, diz a letra B, não se estende ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Ele está dizendo que a medida socioeducativa desfaz o direito à convivência familiar. A letra C diz: compreende o direito à criação e educação no seio da família natural, ou, excepcionalmente, em família substituta. Já marca aqui o gabarito da nossa questãozinha C. Ah, professor, mas ele não colocou aqui na ordem, né, a família extensa. Mas questão aqui incompleta, pessoal, não necessariamente vai ser questão errada. Porque a letra B diz assim: é restrito a crianças até 12 anos, considerando o conceito estrito de infância, tá falso. A letra E diz: pode ser suprimido por decisão administrativa do Conselho Tutelar. Óbvio que não. Questão da minha prova. Já que o ECA estabelece o direito à convivência familiar, é importante que a gente lembre que existem três espécies de família no Estatuto da Criança e do Adolescente: a família natural, certo? A família extensa e a família substituta. Não tem como errar. Família natural é pai e mãe e os filhos, ou pai ou mãe e os filhos. A família extensa compreende o conjunto de parentes com quem a criança conviva e tenha laços de afinidade e o outro e convivência com os parentes, certo? Tio, avó, né? Por aí vai. A família substituta é uma relação jurídica. A família substituta pode ocorrer mediante três institutos: guarda, tutela ou adoção. Beleza? Gabarito aqui, letra C de casa. Hum. Questão 19. De acordo com a jurisprudência consolidada, é correto afirmar que. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta da nossa questãozinha aqui? Ó, a internação do adolescente infrator prescinde é dispensa decisão judicial. Internação é uma das medidas socioeducativas. Óbvio que isso daqui está falso. É possível a aplicação de medida socioeducativa à criança entre 10 e 12 anos que pratique ato infracional grave?
Verdadeiro ou falso? Falso. Lembrar, Só adolescente. criança e adolescente, tanto faz como tanto fez, podem praticar ato infracional, podem ser sujeitos ativos de ato infracional. No entanto, somente adolescente pode sofrer medida socioeducativa. A criança sofre medida de proteção. Tem aí aplicada a medida de proteção. Então, a alternativa B de bola está falsa. A letra C diz assim: a prática reiterada de atos infracionais por adolescente é fundamento suficiente e automático para a internação. Suficiente e automático, pessoal, para a internação. A internação necessariamente é, é indispensável, antecede decisão judicial. Falso. A aplicação da internação exige fundamentação judicial que demonstre a absoluta necessidade. Ó, pessoal, as medidas socioeducativas devem atender a princípios. E tem essa medida aqui de internação que deve atender a dois princípios essenciais: brevidade, ou seja, deve durar o menor tempo possível, a medida de internação. Beleza? E excepcionalidade. Professor, o que é que significa? Só é aplicada a medida de internação quando não couber nenhuma outra medida socioeducativa. Tem três hipóteses que o ECA autoriza, mas tem que ficar comprovado que não cabe nenhuma outra medida de internação, certo? É a última ratio para aplicar aí na medida de internação. Ah, beleza. Tem prazo de duração, professor? Não, não tem um prazo determinado. O prazo máximo é de 3 anos. E necessariamente a cada 6 meses, a autoridade judicial precisa reavaliar a necessidade de manter essa medida. Beleza? Então, gabarito aqui da questão de número 19, letra D de dado. Letra D de dado. 1. Quanto à medida, quantas medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, conforme o ECA, 2 pontos. A suspensão do poder familiar é de competência exclusiva do Conselho Tutelar. A suspensão ou extinção do poder familiar é indispensável à decisão judicial. É falso? A perda do poder familiar pode ser decretada como medida cautelar. Pessoal, como medida cautelar, pode ser decretada a suspensão. A perda só por decisão judicial. E existem as hipóteses em que é possível. Além das hipóteses legais, se qualquer um dos que detém o poder familiar praticar um crime doloso, certo? Contra a criança ou adolescente, ou contra o outro que detém o poder familiar, é possível o juiz decretar aí a extinção do poder familiar, mas a perda só por decisão definitiva. A advertência e o encaminhamento a programa oficial de proteção não podem ser cumulados. Falso, porque podem ser cumulados. São medidas de proteção aí aplicadas pelo Conselho Tutelar. A medida de orientação e apoio pode ser aplicada por meio de decisão judicial ou órgão administrativo. E a questão 20 diz: o descumprimento injustificado dos deveres legais a letra E, autoriza obrigatoriamente a destituição do poder familiar. Veja, pessoal, o gabarito aqui é a letra D de dado, porque a medida de orientação e apoio pode ser sim aplicada por órgãos administrativos, inclusive pelo Conselho Tutelar. Inclusive pelo Conselho Tutelar. Fechou? Beleza? Ó, faça um asterisco aí nessa questão 20, 21. A questão 21, ela vai tratar
sobre o programa de acolhimento da criança e do adolescente, certo? Extremamente importante. O acolhimento pode ser familiar ou institucional. Vamos para a análise aqui, pessoal. Primeiro, a letra A diz assim: não poderá ultrapassar 12 meses. Quanto tempo, no máximo, a criança pode ficar em acolhimento institucional? Criança ou adolescente? Qual é o prazo? Prazo máximo é de 18 meses. Pode prorrogar, professor? Pode. Comprovada aí a necessidade, pode haver a prorrogação. Pode ser determinado exclusivamente por decisão do Conselho Tutelar. Quem determina a colocação de criança em programa de acolhimento institucional é o juiz competente. A letra C diz assim: exige decisão judicial fundamentada, sendo medida excepcional e provisória. Por que que é excepcional, professor? Porque a regra é que a criança e adolescente ela conviva no seio de qual família? Da família natural. Não sendo possível, a criança e o adolescente deve ser colocada no seio de família extensa. Professor, e se não for possível ainda, caminha para a adoção. Ou se coloca em família substituta, guarda, tutela, e excepcionalmente eu vou encaminhar para o programa de acolhimento institucional. Então é por isso que é uma medida de exceção e provisória. Gabarito aqui da questão 21 é a letra C de casa. Letra C. Beleza? Questão de número 22. No que se refere aos princípios aplicáveis ao atendimento de adolescente em conflito com a lei, é correto afirmar: aplica-se integralmente o princípio da legalidade penal. Pessoal, existe legalidade penal, existe aspecto penal aplicado à criança e adolescente? Falso. A brevidade da medida socioeducativa de internação é princípio absoluto e não admite exceções. E aí? Verdadeiro ou falso? Veja, o princípio da medida de internação é brevidade. Mas esse princípio ele pode ser relativizado, porque é admitida a prorrogação da medida, enquanto for necessária e suficiente para a reprovação e para a proteção da criança e do adolescente. Então, não é um princípio que não admite exceções. Quais são as exceções, professor? Renovação da medida. Então, isso daqui está falso. A prioridade absoluta da criança e do adolescente limita-se às políticas de educação e saúde. Pessoal, princípio da prioridade absoluta. Lembra lá? Primazia, preferência, destinação privilegiada são aspectos aí da prioridade absoluta. Então, é em qualquer serviço público, não é especificamente somente na área de educação e saúde. Está falso. A individualização da medida deve considerar a capacidade do adolescente de cumpri-la e as circunstâncias do fato. Show de bola. Letra D de dado. Letra D de dado. Beleza? Questão 24. A adoção de criança por estrangeiro que reside fora do país depende. Primeiro, pessoal, a adoção de estrangeiro por criança brasileira é uma situação excepcionalíssima. A regra de prioridade é a adoção por brasileiros. Ah, professor,
Pode adoção por casal de brasileiros que moram no estrangeiro? Pode, mas também é exceção. E a exceção da exceção é a adoção de criança brasileira por estrangeiros. O que é que eu preciso saber sobre adoção? A adoção é um ato revogável ou irrevogável? Ré ou irrevogável? Irrevogável. Irrevogável. Beleza. A adoção concede qual status Filho. ao adotando? De filho, com os mesmos direitos dos filhos havido no casamento. Beleza? Vamos para a guarda. A guarda, pessoal, é um ato revogável ou irrevogável? Ou revogável. Revogável. A guarda se destina a quê? Regularizar a posse, de fato, e prestar assistência material, moral, certo? A guarda confere, e aí eu vou corrigir a informação que tem lá no material, confere direitos, inclusive direitos previdenciários, certo? Mas a guarda pressupõe o desfazimento do poder familiar. Na guarda, há o rompimento do poder familiar? Não, se Não, mantém. se mantém. Na adoção, é um requisito essencial é a extinção do poder familiar, certo? Beleza, professor. Pode adoção para estrangeiro? Excepcionalmente pode. Pode guarda para estrangeiro? Não. Beleza? A tutela, professor. Tutela é tranquilo. Tudo o que pode na guarda, tudo que é conferido na guarda, aplica-se para a tutela. Além do que, a tutela serve para a administração de bens que eventualmente sejam detidos pela criança ou adolescente. É um ato revogável e olha a diferença sensível para a guarda. Na guarda não pressupõe o rompimento do poder familiar. Na tutela, pressupõe o rompimento do poder familiar. Beleza? Guarda, tutela e adoção são institutos de colocação em família substituta. Fechou? Qual é a idade mínima para adotar, pessoal? 18 anos. 18 anos. Depende ou independe da condição? Independe de condição. Independe de condição. Qual é a idade máxima para ser adotado? 18. 18. Maior de 18 pode ser adotado? Pode, excepcionalmente. Excepcionalmente, se o processo iniciou antes dos 18 anos, bem como o estágio de convivência, certo? Tem que ter diferença de idade entre quem adota e quem está sendo adotado, 16 anos. no mínimo No mínimo 16 16. anos. Qualquer pessoa pode adotar? Não. Não, porque irmãos e Ascen- avós não podem. Ascendentes, descendentes, colaterais, pode adotar? Não. Beleza? Ah, professor, tranquilo. O que é que eu preciso saber mais sobre adoção? A adoção ela pode ser individual ou pode ser conjunta, né? Na adoção individual, pessoal, o cônjuge adota aí o filho do outro. Isso é possível. Beleza. Na adoção conjunta, eu tenho duas pessoas que são casadas ou convivem em união estável, que adotam uma outra pessoa. Há a possibilidade de casais separados adotarem em conjunto? Excepcionalmente existe. Existe se o estágio de convivência iniciou antes da separação, haja vínculo de afinidade ou afinidade com o adotante e, terceiro, haja acordo de guarda compartilhada ou regime de visitas. Então, nessas três hipóteses, ou preenchendo esses três requisitos, é possível que casais separados adotem conjuntamente.
Para, para adotar, precisa estar cadastrado no registro. Precisa estar cadastrado lá no registro. Fechou? Nesse caso aí, Beleza? nesse último caso tem uma exceção, né? Hã? Nesse último caso tem exceção, né? Do Sim, cadastro. tem exceção. Se a criança já convivia, já estava sob guarda ou tutela, é possível a adoção, mesmo que não esteja no cadastro. Beleza? Fechou? Pessoal, então, o gabarito aqui da nossa questão, o que é que precisa? Autorização do ministro da Justiça, falso. Inexistência de postulantes brasileiros cadastrados no prazo de 30 dias, não tem aqui. Decisão de autorização judicial, precedida a consulta da autoridade central, estadual e federal. Esse é o gabarito. Letra D. Beleza? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho Ô, sobre a atuação professor, do MP. nessa questão aí, mesmo que exista brasileiro cadastrado, o estrangeiro ele vai conseguir adotar? O erro está no prazo. Ah, tá. Qual é o Porque se prazo, então? existem brasileiros cadastrados e com intenção de adotar, a regra ou digamos assim, a prioridade é para esse brasileiro. Beleza? O prazo aqui é quanto? Desculpa. Não há especificando prazo no ECA, Ah, beleza. somente se houver o cadastro. 24, gabarito, letra C de casa. Questão 25, pessoal. Em relação ao sistema de garantias de direitos previstos no ECA, assinale a alternativa incorreta. Veja, vamos falar um pouquinho sobre a relação ou a participação desses órgãos, Defensoria Pública e Ministério Público, na proteção aos direitos aí da criança e do adolescente. Então, o que é que diz a letra A? O Ministério Público tem legitimidade para atuar como fiscal da lei e como parte em ações de proteção. Professor, isso está verdadeiro? Tá. O MP, além de ser fiscal da lei, via de regra, ele é parte na proteção aí aos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar pode requisitar serviços públicos na área de saúde, educação e assistência social? Verdadeiro. É uma das atribuições. O Poder Judiciário atua apenas mediante provocação. Pessoal, o Poder Judiciário, ele tem uma atuação ativa. Inclusive, o Poder Judiciário pode também fiscalizar o cumprimento da aplicação dos direitos da criança e do adolescente. Por isso que nós temos varas especializadas da infância e da juventude. Então, isso daqui está falso. A Defensoria Pública atua na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quem atua é o Ministério Público. A política de atendimento é responsabilidade, ou, isso aqui também está verdadeiro, é um dos papéis da Defensoria Pública. A política de atendimento é responsabilidade compartilhada entre União, Estados e municípios. Verdade também. Fechou? Beleza? Ó, vamos agora passar algumas dicasinhas sobre o MP. A letra A diz assim: a remissão ministerial impede o oferecimento da representação. O que é que seria isso, professor? Remissão é uma forma de extinguir o processo do menor. Então, esse daqui, o nosso gabarito, está lá no artigo 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou passar aqui as explicações do erro de cada uma dessas questões aqui. Ó, o adolescente deve ser obrigatoriamente representado por defensor público. Pessoal, o ECA garante o direito ao advogado por parte da criança e do adolescente, mas não necessariamente um
defensor público. Isso aqui está falso. A internação provisória poderá ser decretada antes da audiência de apresentação por até 120 dias. Professor, verdade ou falso? Falso. A internação provisória por até 45 dias, prorrogável uma única vez e por igual período. Não é 120 dias. A remissão pode ser concedida apenas após o trânsito em julgado. Falso. A qualquer tempo. E a sentença não pode aplicar medida diversa da requerida pelo Ministério Público. Pode tranquilamente, desde que compatível com a medida e especificamente adequada para a prevenção e a punição. Beleza? Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é vedado? A letra A diz assim: o uso de qualquer correção verbal. E aí, quero ouvir vocês. Isso está verdadeiro ou falso? Falso. Pode corrigir verbalmente? Pode. Cuidado. O que é proibido pelo ECA? Castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Entendemos a diferença de castigo físico para tratamento cruel ou degradante? Qual é a natureza do castigo físico? Ação disciplinar com a finalidade de corrigir, que resulte em quê? Lesão corporal, não é isso? Ou grave sofrimento físico. O tratamento cruel é uma conduta que resulta em quê? Em humilhação, em ameaça para a criança e adolescente. Então, o que o ECA proíbe são justamente essas duas condutas, certo? Então, isso daqui está falso. O trabalho doméstico voluntário em ambiente familiar, falso também, pessoal. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe trabalho infantil. Não faz nenhuma menção em relação a isso daqui. A exposição vexatória na mídia, sem autorização judicial, mesmo que com consentimento dos pais. Isso daqui é verdade pelo artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gabarito, letra C de casa. Beleza? Questão 28. Segundo o ECA, compete ao Conselho Tutelar atender e aconselhar pais ou responsáveis, professor? Sim, verdadeiro. Aplicar medidas socioeducativas a adolescentes autores de ato infracional. Promover a execução de suas decisões com apoio dos órgãos públicos. Sim. Representar o Ministério Público para efeito de ações cabíveis, atribuição do Conselho Tutelar. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência e trabalho, verdadeiro. Gabarito, letra B de bola. Vamos falar sobre o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, pessoal, é um órgão autônomo ou dependente? Autônomo. Autônomo, certo? Vinculado à estrutura do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Executivo. Ou seja, é um órgão não jurisdicional. Executivo de qual ente? Municípios, estados, DF ou União? Município. Município. Municípios. Beleza. Cada município vai ter quantos conselhos tutelares? No mínimo, um.
Beleza? Um conselho tutelar, ele é composto por quantos membros? No Sim. mínimo 5. Mínimo 5. Beleza? Esses membros são efetivos ou temporários? Temporários. Mandato de quanto tempo? 4 anos. 4. Pode ser reeleito? Pode. Quantas vezes, professor? Quantas vezes o povo suportar? Para ser candidato ao conselho tutelar, precisa de requisitos, idoneidade moral, certo? Residir no município e quantos anos de idade, no mínimo? 21. 21 anos de idade. Ponto. As atribuições do conselho, pessoal, é simples de interpretar. Tudo que for relacionado à decisão, à restrição de direitos, por exemplo, perda do poder familiar, decretação de medida socioeducativa, decretação de afastamento do lar, essas funções são as funções jurisdicional. Isso aí só pode ser decretado pelo juiz. O papel do conselho tutelar é um papel de fiscalização, basicamente. Fiscalização e apoio na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, a natureza das atribuições lá nas alternativas, porque é uma questão de múltipla escolha, vai ser clara para você marcar se é ou não é atribuição do conselho tutelar. Tranquilo? Beleza? Professor, essa Mano, fiscalização envolve investigação também? não. Toda e qualquer atuação relacionada à parte criminal. Veja, boa pergunta, Marcos. O conselho tutelar, ele é um órgão administrativo, Marcos. Ele não é um órgão de natureza criminal. Então, qualquer aspecto relacionado à parte criminal, investigação, não é atribuição do conselho tutelar. Então, se chegar, Apreensão de então, se chegar uma denúncia no Conselho Tutelar, ele manda para o Ministério Público. depende da denúncia. Depende. Chegou uma denúncia de que uma criança ou adolescente não está frequentando a escola. A frequência à escola, pessoal, é um direito? É. Mas é algo facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Obrigatório. Beleza? O direito à educação é um direito e um dever. É um direito da criança e do adolescente e um dever dos pais. Se a criança ou adolescente não está na escola, está descumprindo o direito dela. O conselho tutelar tem autonomia. E essa autonomia é para quê? Averiguar, confirmar, mas representa ao Ministério Público para que o Ministério Público tome medidas. O que é que o Conselho Tutelar pode? Aconselhar pais? Pode, porque é uma medida de apoio, certo? Fazer avaliação, frequência escolar? Pode. Agora, tomar decisões, aí é com os órgãos de controle. Entendeu? Chegou uma denúncia que criança e adolescente está frequentando estabelecimentos proibidos. O Conselho Tutelar pode ir lá averiguar? Pode. Confirmando que criança e adolescente está em situação de risco. Ele pode levar a criança e adolescente para a instituição competente para a proteção. Pode levar para a polícia se for uma questão criminal, pode levar para um abrigo institucional se for uma questão de proteção à integridade física, pode representar o Ministério Público se for uma questão judicial, certo? Então, essa é a atuação do Conselho Tutelar. Ficou claro? O que é que o Conselho Tutelar não pode fazer? Questões que envolvam análise criminal e questões que envolvam decisão judicial. Fechou? Tranquilo? Gabarito, então, da nossa questão. Me perdi aqui, qual foi mesmo? Letra B de bola. É isso? A outra questão 28, que tem duas 28. A 28A e a 28B. A 28A e a 28B. Falando aqui um pouquinho sobre oferta à educação. Ó, o direito à educação, ele é garantido pela Constituição e pelo ECA, certo? E é obrigatório a matrícula de criança e adolescente na escola. Veja, e a escola tem que ser pública, com igualdade de acesso e condição de permanência. E onde que tem que ser essa escola?
próximo à residência da criança e do adolescente. De 0 a 5 anos, atendimento em creche e pré-escola. Beleza? Algo obrigatório. É obrigatório pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechou? Professor, o que é que eu preciso saber mais sobre o direito à educação? A criança ou adolescente pode questionar critérios avaliativos? Pode, viu? Inclusive instâncias superiores. Se for uma criança ou adolescente, pessoal, com necessidade especial ou com deficiência, como é que funciona? Ele tem que estudar preferencialmente onde? Na rede regular de ensino. Na rede regular de ensino, com atendimento educacional especializado. Beleza? Se for criança ou adolescente que trabalha, ele tem direito a ensino noturno regular, adequado à condição de trabalhador. Na verdade, criança não trabalha. Se for adolescente que trabalha, ele tem direito a acesso a ensino noturno regular. Como, professor? Adequado à condição de adolescente trabalhador. Ponto. É nóis? Vamos falar sobre o direito de viagem. Criança e adolescente pode viajar. Sair daqui do bairro Jabutiana. Não é viagem, né? Aí eu já ia dar um exemplo fuleiro. Mas pode viajar. Ó, o ECA diz assim, para não errar na prova. Adolescente menor de 16 e criança não podem viajar para fora da comarca sozinho, sem autorização judicial. Beleza? Adolescente menor de 16 ou criança não pode viajar para fora da comarca sozinho sem autorização judicial. Então, pergunta. Ele não vai perguntar assim porque não sabe, viu, pessoal? Mas se ele perguntasse assim, criança e adolescente pode viajar para fora da comarca sozinho com autorização judicial? Pode. Não pode é sem autorização judicial. Beleza? Mas o que mais cai não é nem a necessidade de autorização, é a dispensa de autorização. Quando é que é dispensado a autorização? Comarca contígua. Sair de Aracaju para Socorro, precisa pedir autorização judicial? Pense disso. Aí o judiciário já não trabalha, como é que é ser? Vou levar o meu menino de socorro. Precisa de autorização judicial? Não. Preste atenção no requisito. Dispensa autorização judicial se for comarca contígua, vizinho, ou na mesma região metropolitana, no mesmo estado da federação. Percebe? Então veja, sair de Porto Real do colégio para apropriar são comarcas contíguas? São. Uma do lado da outra, pô. Uma vizinha a outra, certo? Mas estão na mesma unidade da federação? Não. Então, ou botar uma criança ou um adolescente em uma Topic, em colégio para apropriar, sozinha, não pode. Necessita da autorização judicial. Beleza? Comarcas contíguas ou na mesma região metropolitana, desde que seja no mesmo estado da federação. Letra B. Quando é que não precisa? Quando é que não precisa mais? Quando a criança estiver acompanhada de parente maior, colateral ou parente maior, até qual grau? Terceiro, devidamente comprovado o grau de parentesco, né? Segundo, quando é que não precisa? Quando a criança estiver acompanhada de um adulto maior e expressamente autorizada pelos pais, pelos dois ou por um deles. Fechou? Aí não precisa de autorização. E para viajar para fora? Para o exterior? Para os Autorização Estados dos Unidos, professor? dois. Não, ninguém vai mais para lá, brasileiro. Para onde? Para a Argentina, né?
Pode. Se tiver acompanhada com os dois pais, precisa de autorização judicial? Não. Se tiver acompanhada com um só, Aí a precisa que o outro autorização do autorize. outro, com firma reconhecida. Beleza? Professor, o ECA não fala, mas se não tiver autorização do outro, supre a autorização judicial? Supre. Mas o ECA não fala isso, certo? E pode criança ou adolescente viajar para o exterior com outra pessoa? Negativo. Só mediante autorização judicial. Ah, mas eu quero mandar o meu filho com o meu tio, só com autorização judicial. Ficou claro? Professor, Oi. o senhor citou o exemplo aí de propriar. Um exemplo assim, só para ver se frisou assim na mente. Vamos supor que a rede de ensino lá esteja saturada. Criança menor de 12, para ir ali para Cedro, ele tem que estar com autorização no transporte escolar dos pais? Não, porque, veja, nesse caso aí, criança, você está dizendo quanto? Menor de 12. Veja, não porque nesse caso aí, Cedro de São João é uma comarca contígua e está Ah. na mesma unidade da federação, Agora, se fosse para Porto Real do Colégio, teria que ter. porque está em estado diferente, entendeu? É basicamente isso. Aí Fechou todo mundo aqui? tem que estar com documento autorizado Com pelos pais. autorização judicial, só com Judicial, né? autorização judicial. Ah, professor, é assim? Óbvio que não é, né? O povo manda, atravessa de rio, joga pelo meio do rio, mas estou dizendo do ponto de vista legal, certo? É assim. Fechou? Tranquilo? Beleza, pessoal. Vamos seguir. Quantos tópicos a gente já revisou? Ó, então aqui, a questão 28 diz assim: o direito à educação, segundo o ECA, compreende o quê? A obrigatoriedade da oferta educacional pelo Estado, um, até os 14 anos. O ECA não fala disso aí até 14. Falso. A possibilidade de discriminação entre alunos de acordo com o desempenho escolar. Permite isso? Óbvio que é falso, né? A garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É o nosso gabarito. Letra C de casa. Prioridade do ensino privado, obrigatoriedade de ensino público em escolas públicas, a exclusão de crianças com deficiência intelectual, elas devem ser atendidas preferencialmente na rede regular de ensino, com atendimento especializado. Tranquilo? Respeito à dignidade, pessoal, da criança e do adolescente. Respeito à dignidade. A letra A diz que é garantido, é restrito a situações formais e institucionais. Falso. Garante imunidade à criança e ao adolescente quanto a sanções administrativas. Aí não. Falso. Autoriza o uso moderado da força pelos responsáveis como forma de correção. Abrange o direito de não serem submetidos a negligência, discriminação, violência, crueldade ou exposição. É isso que constitui o direito ao respeito. Beleza? Pessoal, eu coloquei essa questão 30 apenas para a gente ir falando, né? Mas veja, criança ou adolescente podem testemunhar? Pergunta. Pode. 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 Criança ou adolescente podem testemunhar. O requisito que o ECA estabelece é que eles sejam acompanhados por atendimento por equipe multidisciplinar. Mesmo porque alguns crimes contra a criança ou adolescente, a prova cabal é o próprio depoimento da criança ou do adolescente. Então, há sim a possibilidade de criança e adolescente ser testemunha. Respaldo. Atendimento por equipe multidisciplinar e escuta especializada. Beleza? Tranquilo?
Princípio da prioridade absoluta. Esse princípio implica em quê, pessoal? A letra A diz assim: antecipação de qualquer procedimento judicial, a prioridade absoluta tem a ver com a primazia, com a precedência, com a preferência e com a destinação privilegiada de recursos, né? Não tem a ver com antecipar processo judicial. Falso. Letra B. Exclusividade orçamentária para programas infantis. Falso. Prevalência dos direitos da criança sobre os dos pais ou dos responsáveis em qualquer situação não é um desdobramento desse princípio, viu? A prevalência dos direitos da criança e do adolescente é relacionado com o princípio do interesse superior da criança ou do adolescente. Não decorre aí do princípio da prioridade absoluta. Preferência na formulação e execução de políticas públicas, sociais e destinação privilegiada de recursos públicos. É o nosso gabarito. Letra D de dado. Questão 32, pessoal. A colocação em família substituta. Letra A. Pode ocorrer independentemente da destituição do poder familiar, caso os pais estejam desaparecidos. Letra B. Não requer inscrição prévia dos adotantes em cadastro nacional. Ele fala da adoção, né? No processo de adoção, né? Especificou. Então, no processo de adoção, pessoal, tem que haver a destituição do poder familiar. Certo? Não requer inscrição prévia dos adotantes em cadastro. Requer. Falso. Só é possível após audiência com o adotando, independentemente da idade. Isso aqui está verdadeiro ou falso? Oi? Tá falso. Por que que é falso? Porque tem uma Veja, idade para poder ir para audiência. veja. Criança somente oitiva, ouvida, para colocação em família substituta. Adolescente tem que ter autorização dele. Só se coloca adolescente em família substituta mediante expressa autorização. Tá falso. Requer estágio de convivência, inclusive em adoções por parentes próximos. Pressupõe a inexistência de qualquer parente capaz de exercer a guarda ou tutela. É o nosso gabarito aqui. Letra E. Beleza? Por quê, pessoal? Porque, veja, o estágio de convivência é um período de quanto tempo mesmo? Dura quanto tempo? 90 dias. Certo? Ele pode ser dispensável, professor? Pode. Quando é que ele pode ser dispensável? Se a criança já convivia sob guarda ou tutela dos adotantes. Então, eu dispenso aqui o estágio de convivência para agilizar o processo de adoção. O que é que eu preciso tomar cuidado, pessoal? Veja só. No processo de adoção ou na adoção, há a extinção do poder familiar. Beleza? Ou seja, há o rompimento do vínculo familiar entre a criança e o adolescente e os pais biológicos e os parentes biológicos. Esse rompimento é absoluto? Pergunta. Ó, a criança ou adolescente nasceu, pais biológicos foram entregues para adoção, rompeu o vínculo com aquela família. Não tem vínculo nenhum com a família biológica anterior. Mas esse rompimento é absoluto? Não. Tem exceção. Qual é a exceção?
Casamento. exceto para questões matrimoniais. Captou? Então veja. João e Maria entregaram seu filho recém-nascido para adoção. Só que João e Maria têm parente, têm irmãos, tio, etc e tal. Professor, aquela criança maior de idade, quando ele atingir a maioridade, o adolescente, ele vai poder firmar matrimônio, casamento com os parentes biológicos originais que estejam no impedimento? Por exemplo, casar com um irmão, eventualmente um irmão ou outro? Não, porque a adoção, ela não desfaz os impedimentos matrimoniais, certo? E quais são eles, professor? Aí não precisa saber, mas filho não pode casar com pai ou mãe, né? Irmãos não podem casar. Na verdade, o impedimento, salvo engano, vai até o terceiro grau de parentesco, e não há possibilidade de casar. Primo, professor, com primo, pode casar? Pode, mas até o terceiro grau, não. Beleza? Fechou? Então, creio que finalizamos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gabarito letra E de elefante. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Beleza? Professor, Vamos para o nosso Estatuto dos Servidores Públicos. E aí? Revisamos professor, ontem, né? Manda. as questões do ECA que ficaram faltando da outra apostila, vai responder? Eu vou mandar o gabarito, Larissa. Que tô com... Eu mando o gabarito para vocês. Viu? Ok. Então são 3 questões, né? E aí, pessoal? Dúvidas? Revisamos. Vocês estão notando aí a revisão? Ou só ouvindo? Notando algumas coisas. E é? Bom, regime disciplinar, pessoal. Só revisando o que a gente estudou ontem. E aí a gente vai passando o gabarito das questões. Deveres e proibições. Tem como distinguir o que é um dever, o que é uma proibição? Tem. Beleza? Dever, regras de conduta, né? Proibição, obviamente, são vedações legais. Como que se dá a responsabilidade do servidor no exercício da função, pessoal? Quais são as esferas? Civil, penal e 3. administrativa. Civil, penal e administrativo. Essas esferas são dependentes ou independentes? Independentes. Um processo não vincula a outra esfera. Pode ser isolada, servidor responder só por um? Pode. Pode ser cumulativo? Pode. Pessoal, se a questão está dizendo que o servidor público ele causou um prejuízo ao erário ou a um particular, qual tipo de responsabilidade? Civil, penal ou administrativa? Civil. Civil. Se a questão está dizendo que o servidor praticou um crime ou uma contravenção penal, responsabilidade penal. Se a questão está dizendo que o servidor descumpriu um dever ou incidiu em uma das proibições, administrativa. Administrativo. Até aqui, beleza? De boa? A lei manda indenizar a fazenda pública pelo prejuízo ou o Estado pega o prejuízo? Manda indenizar. Pode ser em parcela única ou em parcelas mensais. Certo? Quando o servidor público ele descumpre um dever funcional ou ele incide em proibições, ele vai incidir nas penalidades disciplinares, né? Quais são elas? Digite aí. Citem aí as penalidades. Repreensão, suspensão, multa, destituição de função, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, demissão simples, demissão a bem do serviço. Pronto. Pessoal, eu vou dizendo palavrinhas aqui, viu? Vocês me dizem a repreensão. Se a questão está dizendo que o servidor ele foi desobediente e indisciplinado, Repreensão. repreensão. Se a questão está dizendo que o servidor ele cometeu uma indisciplina ou uma falta grave, Suspensão. suspensão. Ó, roubou, corrupção ativa,
ou corrupção passiva? Demissão a bem do serviço público. Demissão a bem do serviço público. Percebe? Causou lesão ao erário, aos cofres públicos. Demissão a bem do serviço público. Demissão a bem do serviço público. Tem diferença, professor? Tem, porque vai indenizar. Faltou. Passou 3 meses. Demissão. Demissão simples, abandonou o cargo. Pau. Agressão física. Demissão. Demissão simples. Percebe? Então é só distinguir, pessoal. A multa. Foi multado? Foi multado. Por quê? Houve multa. Porque ele sofreu uma pena de suspensão e, por conveniência do serviço, houve a conversão em pena de multa. Valor da multa, tem valor? Tem. 50% dia da remuneração. Se ele for suspenso por 10 dias, eu vou ter o desconto aí por cada dia. Pronto. Professor, esse 50% é fixo ou é o limite que pode chegar? É o valor fixo, não é de até. A lei não fala até 50%. É o valor fixo. 50% dia de remuneração. Certo? Beleza? Pessoal, aí, depois das sanções, o Estado ele tem que se atentar à prescrição, não tem? Prescreve, prescreve. 1, 2 e 5. Lembre-se, viu? 1 ano, quais são as penalidades? Repreensão, suspensão e multa. 2 anos, Demissão demissão simples, e cassação. destituição da função. Destituição da função. Certo? 5 anos, demissão a bem do serviço ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Esse prazo começa a contar a partir de quando? Da data da infração. Da data da infração, não é do conhecimento não, viu? Da data da infração. Interrompe essa contagem, professor, interrompe com a instauração do processo administrativo, da sindicância ou do inquérito administrativo. Ponto. Falando de suspensão, pessoal, suspensão tem prazo, não tem? Qual é o prazo? 30 dias. Até 60 dias. O prazo máximo de suspensão é de até 60 dias. O afastamento cautelar, que eu expliquei para vocês, que é quando o servidor pode interferir na apuração da infração, é de até 90 dias. Ponto. Como é que é apurada a infração? Mediante processo administrativo, né? Que pode ser uma sindicância ou pode ser um inquérito administrativo. Sindicância, professor, é um procedimento fuleiro, sumário, rápido. Apura basicamente o quê? Faltas apenadas com suspensão, até suspensão. Multa, repreensão, é tudo sindicância. Ou se não houver comprovação da irregularidade ou de sua autoria. Aí eu instauro a sindicância. Quem é que conduz uma sindicância? Pode ser um servidor ou um grupo de servidores. Sempre em hierarquia superior ao servidor investigado. Tem prazo para a sindicância concluir? Tem. Qual é o prazo? 20 dias. Pode prorrogar? Pode. Uma única vez comprovada a necessidade. Beleza? Pessoal, quais são os resultados possíveis de uma sindicância? Arquivamento, sanção ou instauração de inquérito administrativo. Arquivar é porque não ficou comprovado nada, nem a materialidade da infração, ou nem a irregularidade administrativa e nem a autoria. Sancionar é porque ficou comprovado e a pena ela comporta a sindicância ou a penalidade. Uma suspensão, uma repreensão, uma multa. Instaurar inquérito administrativo é porque ficou comprovado que há indícios de infração que deve ser apurada por inquérito administrativo. E aí eu já puxo o gancho. Quais são as infrações, quais são as penalidades que obrigatoriamente precisam passar por inquérito administrativo? Penalidade de demissão, penalidade de demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Beleza, professor. Quem é que conduz o inquérito administrativo? Uma comissão composta por quantos servidores?
3. Efetivos ou não efetivos? Efetivos. Quem é que não pode participar? Parente até qual grau? Terceiro grau. Do investigado ou do denunciado. Tem prazo para esse inquérito começar? Tem. 5 dias se for em Aracaju, capital. 15 dias se for no interior, contado da publicação da portaria. Ponto. Tem prazo para concluir? Tem. 60. No máximo. Pode ser prorrogado por mais 30 dias. Beleza? Fechou? Quantos artigos eu resumi para vocês agora aí, pessoal, na cabeça? Mais de 40 artigos. É isso que vai perguntar. Dúvidas? Vamos para as questões? Ó, a questão 33 fala: é dever do funcionário praticar. Eu repeti praticamente as questões de ontem, pessoal, porque cansa, viu, para fazer questões de estatuto. É dever do funcionário praticar a usura desde que autorizada. Já marco falso. Ser usurento é urso, né? É dever do funcionário exercer comércio. Falso. Proibição. Tá vendo que os comandos são bem claros? É dever do funcionário apresentar-se trajado adequadamente e é proibido valer-se do cargo para proveito pessoal. Realiza uma leitura rápida no artigo 250 e 251 do Estatuto. Questão 34. A responsabilidade administrativa exclui a possibilidade de responsabilização civil e penal pelo mesmo fato. Elas são cumulativas, independentes. A responsabilidade penal do servidor depende de prévia condenação administrativa. Falso. A indenização por prejuízo causado à Fazenda Estadual deve obrigatoriamente ser feita em uma só vez. Falso. A responsabilidade civil exige que o dano decorra de ação dolosa, sendo irrelevante a ação culposa. E a responsabilidade do servidor pode ser simultaneamente, com base nessas três hipóteses aí, certo? Sendo essas independentes entre si. Fechou? Com base no estatuto, assinale a alternativa correta. As penas disciplinares incluem apenas a repreensão. Falso. A multa não é considerada pena disciplinar no regime estatutário. Falso. A pena de destituição de função só se aplica a servidores aposentados. Falso. Servidor comissionado. As penas disciplinares devem ser aplicadas por meio de ato escrito, com motivação e base legal. A gravidade da infração não é considerada na aplicação da pena? Óbvio que é. Nós estudamos ontem. Eu tenho que analisar alguns fatores: gravidade da infração, antecedentes do funcionário e o dano que o Estado eventualmente possa sofrer. Beleza? Dúvidas sobre o regime disciplinar, pessoal? Pergunte agora. Nós vamos revisar, certo? Mais um tópico, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, o SISNAS. Pessoal, essas questões que eu coloquei aqui são as mesmas questões que a gente iria responder ontem, certo? Então, faça o seguinte, enquanto eu resolvo aqui uma questãozinha rápida. Vou dar mais 5 minutinhos, 10 minutos, para vocês esticarem novamente as pernas e respondo essas questões da questão 36 à questão 40, que aí eu volto para fazer algumas observações sobre esse SISNASE aqui. Beleza?
Vamos lá, pessoal. Bora? Bom, vamos fechar aqui revisando alguns pontos do SISNASE, que é o Sistema Nacional aí, de Medidas Socioeducativas. Pessoal, a Lei 12.594 tem uma finalidade, basicamente: regulamentar a execução das medidas socioeducativas aí, destinadas à criança e ao adolescente, certo? E também criar esse sistema aí amplo, que é um conjunto de regras, critérios, né, que vão facilitar aí a execução das medidas. Qual é a primeira questãozinha que a gente vai analisar aqui? Preste atenção. Questão de número 36. Questão de número 36, certo? De acordo com o SISNAS, no que diz respeito à direção dos programas de meio aberto, como a prestação de serviço à comunidade ou à liberdade assistida, é correto afirmar que cabe exclusivamente ao Ministério Público a seleção e a designação de orientadores. Letra B. A direção do programa deverá comunicar semestralmente o rol de orientadores. A avaliação da medida deve ser feita exclusivamente pela autoridade judiciária, sem a participação da equipe do programa. Compete à direção do programa supervisionar o desenvolvimento da medida, podendo propor sua substituição, suspensão ou extinção à autoridade judiciária. A escolha do local onde o adolescente cumprirá a medida independe do perfil, devendo ser feita por sorteio entre as entidades públicas ou privadas previamente cadastradas. E aí, o que a gente marca aqui na alternativa correta? Ó, pessoal, a alternativa aqui é a letra D de dado, certo? Já vou dar duas dicas aqui para facilitar na eliminação de questões. Esse sistema nacional socioeducativo, ou de atendimento socioeducativo, é um sistema coordenado, na verdade, executado no âmbito do Poder Executivo. Então, como se trata de sistema, ele está aplicado, ele é implementado nos três níveis de governo. No nível municipal, com as competências do município, nível estadual e nível federal. Não tem relação direta, não tem participação direta de órgãos extra poder executivo. Então, quando ele colocar aqui competência do Ministério Público para dispor, competência do Poder Judiciário, pode sublinhar e marcar errado, porque é uma atuação restrita ou específica aqui ao Poder Executivo. E aí aparece a primeira questãozinha de prova. Eu falei para vocês que esse SISNASE, ele é implementado nos três níveis de governo, certo? Só que ele tem uma coordenação e é coordenado pela União. Então, eu tenho a implementação no município, nos estados, mas a coordenação se dá pela União. Professor, e para que serve mesmo esse sistema?
Veja, pessoal, o objetivo é basicamente o quê? Executar as medidas socioeducativas. E essas medidas têm por finalidade, têm por objetivo outros três objetivos: a responsabilização do adolescente, né? A integração social dele ao convívio social e, obviamente, a desaprovação aí da conduta praticada por ele. Então, o CISNASE, nos 6 primeiros artigos, vai tratar justamente disso. Como é que se dá essa implementação? Quais são as responsabilidades e a atuação em cada uma das esferas de governo. Beleza? Fechou aqui? Então, ó, gabarito letra D de dado. Letra D. Professor, ele faz parte do Poder Executivo, né? Isso, vinculado ao poder executivo. E aí vocês, como Fundação Renascer, vão integrar o quê? O Sistema Nacional aí de Execução das Medidas Socioeducativas. Certo? Ó, presta atenção. A implementação desse sistema está dividido em 2 grandes grupos, 2 grandes programas. Olha a questãozinha da prova. O primeiro programa, ele se refere ao programa de meio aberto, ou programas de meio aberto. Lembra que eu expliquei para vocês lá que as medidas socioeducativas, elas estão divididas em medidas de meio aberto e medidas de meio fechado? Lembram? Então, aqui no CISNASE nós temos essa divisão. Olha a questão de prova. Os programas de meio aberto, eles incidem sobre 2 medidas socioeducativas. 2. Isso é questão. Quais são elas, professor? Prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Captou? Então, veja, nessas 2 medidas, a direção do programa tem algumas atribuições. E são atribuições genéricas. Primeiro, eles vão supervisionar o cumprimento da medida, né? O desenvolvimento da medida, porque se o adolescente ele está prestando serviço, ele tem que ser supervisionado, certo? Segundo, há a obrigação de selecionar orientadores para o acompanhamento das medidas, certo? Terceiro, fazer a avaliação. Lembram que essas medidas, eu expliquei para vocês lá. Qual é o prazo de avaliação, por exemplo, da liberdade assistida ou da prestação de serviço à comunidade? Não tem um prazo que o juiz precisa avaliar. Quem é que vai fazer essa avaliação? O conjunto de orientadores que são designados aqui no CISNASE. E aí, nessa avaliação, esses orientadores podem propor o quê? A substituição e a extensão de medidas da medida aí de meio aberto. Certo? Então, primeira questão, os programas de meio aberto, eles incidem sobre a prestação de serviço à comunidade e sobre a liberdade assistida. Beleza? Fechou? Já os programas de privação da liberdade vai incidir sobre outras 2 medidas. Quais são elas, professor? Meio aberto, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Privação de liberdade. São 2. Quem consegue me dizer? Internação. Renação, Internação e Semi-liberdade. semi-liberdade. Internação e semi-liberdade. Fechou? Beleza? Questão de prova. Se é internação e semi-liberdade, nós temos que ter unidades, né? Para o cumprimento delas. Pessoal, essas unidades podem ser de qualquer forma. negativo. As unidades de cumprimento das 2 medidas precisam ser compatíveis com as regras do SINASE.
ou seja, adequadas à condição da criança e do adolescente. E o mais importante, é proibido, é vedado que essas entidades sejam construídas em áreas contíguas ou anexas. A que vocês acham? Estabelecimentos penais. Penais. Beleza? Então, não pode, de forma alguma, essas unidades estarem próximos a presídios, a estabelecimentos prisionais. Fechou? Professor, beleza. E é necessário haver dirigentes ou existem dirigentes para esses programas? Sim. O SISNAS estabelece, pessoal, 3 requisitos essenciais para alguém dirigir um programa ou alguém dirigir uma unidade de internação ou de semi-liberdade. Quais são elas, professor? Formação de nível superior, compatível com a área, certo? Tem que ter reputação ilibada e tem que ter uma experiência mínima. De quantos anos? 2 anos com adolescente. 2 anos com adolescentes. Beleza? Preencher esses requisitos, pode sim dirigir programas aí de semi-liberdade ou de internação. Tranquilo? Pessoal, quem é que responde pelo descumprimento dos deveres do SISNAS? Os gestores respondem? Respondem. Os operadores respondem? Respondem. Professor, as entidades governamentais respondem? Respondem. As entidades não governamentais respondem? Respondem. Todo mundo responde pelo descumprimento. Certo? E olha a questão da prova. Particulares respondem? Pessoal, note isso aí, viu? O agente que não seja, ou o indivíduo que não seja agente público, que induzir ou concorrer, sob qualquer forma, viu? O particular que induzir ou concorrer, sob qualquer forma, para o descumprimento do SISNASE, responde por improbidade administrativa. Notaram? Então, na qualidade de particular que de alguma forma descumpra ou induza ou concorra para o desrespeito ao SISNASE, responde na forma da lei de improbidade administrativa. Beleza? Para fechar, existem alguns princípios que devem ser aplicados obrigatoriamente na execução das medidas socioeducativas. Note aí quais são os princípios. Professor, são muitos? São, mas eu quero que vocês notem os mais importantes. Legalidade. O adolescente ele pode receber um tratamento mais gravoso do que o efetivamente aplicado? Não. Princípio da legalidade. Pessoal, a regra, olha a dica, viu? A regra na medida de segurança, ou na medida socioeducativa, é intervenção ou não intervenção do juiz? Não intervenção. Excepcionalidade da intervenção judicial. Somente se ficar comprovada a necessidade. Beleza? A regra é brevidade ou não brevidade? Brevidade Brevidade. da medida. Somente necessário aí a reprovação. Aí nós temos outros princípios, individualização. Eu vou individualizar analisando o quê? A condição da criança e do adolescente, sexo da criança e do adolescente, né? Proporcionalidade, não discriminação e o último, que é uma questãozinha de prova,
fortalecimento dos vínculos familiares. Fortalecimento dos vínculos familiares. Ponto. Beleza? Fechou? Ó, para fechar, vou passar algumas dicas na própria questão mesmo. Certo? Então, a questão de número 36, a questão 37, pessoal. Requisitos específicos para inscrição de programas de interação e semi-liberdade, exceto apresentação de atividades de natureza coletiva, previsão do processo e requisitos para escolha do dirigente, existência de estrutura física integrada a estabelecimentos penais. É assim que vai cair. É o oposto. Vedado. Proibido. Beleza? Para que o indivíduo exerça a função de dirigente de uma unidade de internação ou de semi-liberdade, questão de prova, é necessário ter formação técnica em área de segurança pública, em área compatível com criança e adolescente. Possuir experiência anterior como servidor público, indicado pelo Ministério Público. Ter formação superior compatível. Experiência de ao menos 2 anos com adolescentes e reputação ilibada. Leve isso para a prova, porque para ser diretor de estabelecimento de cumprimento de medida socioeducativa, precisa preencher isso. Beleza? Olha os princípios da medida socioeducativa. A legalidade permite que o adolescente receba tratamento mais severo do que o adulto. Falso. A individualização da pena considera, se é exclusivamente, já está falso, porque vai considerar não só a gravidade, mas o sexo, certo? A condição da criança e do adolescente. Falso. A letra C diz assim: a intervenção judicial deve ser a regra, sendo a autocomposição incentivada é a exceção. A medida aplicada deve ser breve e proporcional ao ato cometido, respeitadas as características pessoais do adolescente. É o gabarito. É o gabarito. Beleza? Agora as dicas finais aqui, pessoal. A letra A. A medida socioeducativa deve ser automaticamente extinta quando completar 18 anos. 21. 21 anos. A extinção automática ocorre aos 21 anos. O mandado de busca e apreensão de adolescente tem validade de 6 meses, ou de 1 ano, já disse, né? O mandado de busca e apreensão do adolescente ele tem validade de 6 meses. Pode prorrogar, professor? Pode prorrogar, quando comprovada a necessidade. A letra D diz assim: a morte do adolescente não constitui hipótese de extinção. Como é que vai extinguir, pessoal, a medida socioeducativa? Vou dar as hipóteses, viu? Morte, já era. Segundo, completou quantos anos? 21 anos, extingue. Terceiro, se ele for condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, extingue também, certo? E se houver grave incapacidade, ele também terá a extinção da medida socioeducativa. Então, a morte é sim uma causa de extinção. A autoridade judiciária não poderá suspender a execução da sanção disciplinar, mesmo que haja pedido de revisão, o juiz pode a qualquer tempo suspender. O gabarito é
a letra C, que vai cair amanhã. A Professor, a sanção disciplinar de isolamento deve ser aplicada apenas em casos excepcionais e deve ser comunicada ao defensor, ao Ministério Público e ao Judiciário no prazo máximo de 24 horas. professor, essa opção aí, se fosse o caso de prisão, né? O que não tem o que se falar em prisão, teria que ser imediato, né? A comunicação, né? Veja, se houver, enquanto o adolescente estiver cumprindo medida socioeducativa, adolescente não, né? Porque adolescente não pode ser preso em flagrante. Se ele já está na condição de adulto e ele, por algum motivo, pratica um ato criminoso lá, a prisão ela deve ser comunicada imediatamente e deve ser, na verdade, conduzida à presença da autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante e comunicada na forma da Constituição ao Poder Judiciário, Marcos. Cuidado, viu? Adolescente não pode ser preso em flagrante. Não tem prisão em flagrante para adolescente. Tecnicamente, isso não existe. Ah, mas quem está cumprindo medida socioeducativa pode ser preso? Pode. Por que pode ser preso? Porque a medida socioeducativa ela pode ser cumprida mesmo após os 18 anos. Não é isso? Porque pode extinguir até os 21 anos. Nesse caso, a prisão em flagrante ela obedece às regras comuns, às regras lá do Código de Processo Penal. Então, assim, o adolescente, ele está liberto, ele comete um ato infracional. A polícia pegou ele ali em flagrante. Ele não vai... Encaminhar a presença da autoridade policial para a lavratura do que se chama de AAI, auto de apreensão, AAFAI, auto de apreensão de adolescente por ato infracional. O delegado vai verificar se há ou não ali materialidade e autoria do ato de infração. Se for um ato de infração praticado sem grave ameaça ou violência à pessoa e não haja reiteração de conduta, o que é que tem que ser feito? Um boletim circunstanciado e ele é devolvido à família. Ou é encaminhado para um programa de acolhimento. Se for um ato infracional praticado com grave ameaça, com gravidade, ele tem que ser apresentado, aí é imediatamente, à autoridade judiciária competente. E tem que ser ouvido o Ministério Público sobre a decretação ou não da internação. Aí, se for decretada uma internação provisória, ele sequer pode entrar numa cela, né, na delegacia. Ele vai Sim, direto para o centro de internamento. sim, Professor, sim. no caso, ele não vai para audiência de custódia Não do existe. adolescente. Veja, Alicia, a audiência de custódia é para crime. Cuidado com o termo. Adolescente e criança não praticam crimes. A audiência de custódia ela tem algumas finalidades. A primeira finalidade dela é verificar a legalidade do flagrante, verificar se o flagrante foi lavrado nos termos da lei, se não houve abuso, se não houve excesso. A outra finalidade, agora recentemente, a audiência de custódia ela vai servir para avaliar acerca da necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva. Então, antigamente só ia para a audiência de custódia quem era preso em flagrante. Agora não. Se você tem um mandado de prisão e você é capturado, é necessária a apresentação na audiência de custódia para o juiz decidir se há necessidade de manter ou não a prisão preventiva. Mas em qualquer circunstância, a audiência de custódia só tem para crime. Quando se trata de menor, menor não é preso. Qual é o termo que eu uso para menor? Interditado, Menor é apreendido. 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 Então, quando se trata de menor, ele é direcionado ao juiz competente, ao juiz da infância e da juventude, certo? E também, ou não, e a presença do Ministério Público. O Ministério Público é quem vai fazer uma avaliação pretérita, certo? Sobre a necessidade da manutenção ou da aplicação de medidas. A exemplo, pode haver necessidade de aplicação de uma internação provisória, professor? Pode,
certo? O Ministério Público representa pela internação provisória. Mas veja, é um procedimento específico. Não envolve audiência de custódia, não envolve esses termos, prisão em flagrante. Isso é incorreto. Se aparecer na prova, está errado. Ok, obrigado. Beleza? Dúvidas? Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa revisão, certo? Espero que tenha sido produtivo, que tenham sido produtivos esses nossos encontros. Tenho certeza que foram, tenho certeza que contribuíram e muito, né, nessa preparação de vocês, certo? E quero aqui reafirmar as minhas palavras no início da aula. Desejo que vocês amanhã façam uma excelente prova, certo? Ó, tenham o máximo de atenção na análise das questões. Concurso público não existe questão fácil. Questão fácil é aquela que a gente acerta. E eu só sei se acertei ou não depois que eu corrijo com o gabarito, entende? Então, é necessário que você leia alternativa por alternativa, item por item, porque essa banca, ela é muito literal e ela vai trocar apenas palavras, termos. E o que pode acontecer de pior na vida de um concurseiro em uma prova de concurso é você perder questões, errar questões sobre conteúdos que você domina. Isso é o que pode acontecer de pior. E geralmente isso é uma das causas de reprovação. Porque quando você perde, quando você erra questões de conteúdos que você não dominava, não tinha ali a segurança, esse conteúdo não estava sedimentado, faz parte, faz parte. Você não vai para a prova para fechar a prova. Não existia isso. Não existia essa de fechar. Não é concurso que só passa quem fecha. Então isso é normal. Agora, o que não pode acontecer, e que acontece, e que é uma causa, é um fator preponderante de não aprovação, é quando você erra questões de conteúdos que você domina. Aí não bate, porque você vai ter um declínio na pontuação. Então, atenção, calma. Você terá tempo suficiente para analisar todas as questões, certo? Raciocine com cuidado e, acima de tudo, confie no potencial de vocês, certo? Se chegaram até aqui, é porque vocês fizeram por merecer. A preparação foi feita. Amanhã é entregar na vontade de Deus, porque a gente sempre tem que ter essa humildade de reconhecer que as coisas não acontecem no nosso tempo e de acordo com a nossa vontade. A gente tem que fazer por onde? O que compete a nós, a nossa parte, tem que ser feita, né? Não existe sensação pior também do que você chegar na prova com aquele pensamento: eita, eu poderia fazer mais, eu poderia ter estudado mais. Se você chegou até aqui e você tem a noção, você tem a convicção de que você entregou o seu melhor, já está quites. O que acontecer na prova é porque era para ser. Se você conseguir a aprovação, massa, feliz, comemora, glorifica, né? Agradece, continua estudando para outra. Se você não conseguir a aprovação, faz parte do processo. O que não faz parte do processo é você não entender que para passar em concurso público é um processo de evolução contínua, certo? Se você não continuar estudando ininterruptamente, você não está evoluindo. Não adianta nada. Ah, eu estudei agora 3 meses para a Fundação Renascer, vou dar um tempo. E já zerou. Você vai iniciar a preparação. Então é isso que eu quero deixar para vocês, certo? Agradecer, pela confiança, dizer que estou aqui à disposição. É, nem sempre a gente faz tudo o que deseja fazer, né? Mas tenho certeza que sempre aquilo que eu faço, eu coloco tentar o máximo, eu tento colocar o máximo do que eu posso, certo? Nós vamos continuar aí juntos nas outras provas, na jornada, né? Mas eu quero deixar aqui com vocês a minha torcida, os meus pensamentos, né? E eu quero que vocês amanhã detonem na prova, certo? Depois da prova, me conte aí como foi.
No mais, pessoal, o grupo vai permanecer, os grupos vão permanecer, vocês têm o meu contato, né? Qualquer necessidade que vocês tenham, de auxílio, de ajuda, de orientação, estamos aqui. Beleza? Então, agora à tarde, se puderem pegar uma revisão ou outra, mas momento da noite é momento de relaxar. Amanhã a prova que horas? 8. 8. Então, e o mais importante, viu? Para alguns desapercebidos. Já sabe o local de prova, né? Ponto. Já viu aquele ditado? É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso? Não, professor, que ditado fuleiro. Pronto, eu vou converter agora para a prova de concurso. Não tem problema nenhum você chegar uma hora antes, certo? Tem problema nenhum. Ah, professor, eu vou ficar esperando. Mas tem um problema desgraçado você chegar um minuto depois dos portões fechar, certo? Então, cuidado com o horário, porque tem gente que tem a cabeça retardada, né? E chega na correria e tá, entendeu? Eu parei de ir para a prova da OAB, mas eu sempre gostava de ir para a prova da OAB. E eu gostava de ir para frente da prova da OAB só com um único intuito, de ver as pessoas chegando atrasadas. Cada um que chegava atrasado era uma cervejinha que eu tomava depois, para comemorar. Porque não é possível, não é razoável, não é aceitável que uma pessoa estude 3 meses para o concurso e no dia da prova diga que chegou atrasado. Ah, mas eu moro no interior. Venha no outro dia, durma na rodoviária se não tiver onde dormir, que você vai chegar no horário. Até de pé dá para chegar, certo? Então, assim, cuidado com o horário. Cheguem antes, certo? Até para vocês se ambientarem com a sala, tudo. Não percam a prova por atraso. E o mais importante, viu? Vou avisar, né? Cuidado com as marcações obrigatórias, viu? Porque eu já tenho aqui vários clientes, não quero mais vocês, não quero que vocês gastem, vários clientes contra a Selecom, porque não marcaram os elementos de identificação do cartão de resposta. Entendeu? Bolinha, tudo. Então, não adianta nada brocar na prova para depois ter que judicializar a ação. Cuidado, obedeçam às ordens. Quem tiver TDAH, autismo, essas coisas, fique tranquilo. Entendeu? Obedeça às ordens do fiscal. Para marcar a bolinha, pronto, tá marcado aqui, tá certo. Para depois você não ter que aí entrar com ação judicial e questionar e etc e tal. Então, atenção também com isso. Beleza? Eduardo, estamos combinados, né? Não vai chegar atrasado não, né? Pronto. Vai marcar lá a bolinha, não vai? Pronto. Certo? Pessoal, no mais, certo? Agradecer novamente, ó. Detone na prova amanhã, certo? Pensamento positivo. Deus vai estar com cada um de vocês e vai abençoar e amanhã a gente vai conseguir a aprovação. Certo? Agradeço e agora é hora de descansar. Eu ainda tenho revisão no portal, né? Mas, enfim, ver se eu consigo tirar um tempinho para cortar o cabelo. Tchau, tchau. Valeu, professor.